dia, alunos do quarto ano! Como é que vocês estão? Cheguei para mais uma aula animada, cheia de novidades. E eu vou permanecer com a minha máscara porque hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela vai nos trazer dicas valiosas sobre estratégias de leitura, coisas muito legais. Vocês não podem perder, viu? Então, o nosso tema de hoje é convivendo em harmonia, o eu, o outro e o ambiente. E para nos ajudar a estudar esse tema, eu convido a professora Renata. Vem para cá, professora Renata. Oi, Mauriele. Oi. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com a professora Mauriele e com vocês. E eu vou deixar a professora Renata com vocês, vou assistir ali do cantinho, depois eu volto, combinado? Tchau. Pessoal, vou retirar minha máscara para podermos dar seguimento à aula. E para começar muito bem esse tema, nós escolhemos um livro de literatura. Nós precisamos pensar na importância dos livros de literatura, como eles nos permitem muitos sentimentos, muitas emoções, ver o mundo com outros olhos. Hoje nós escolhemos este livro, vocês conhecem? Plantando as Árvores do Quênia, a história de Wangari Maathai. Esta pessoa aqui foi a primeira mulher negra a receber o Prêmio Nobel da Paz em 2004. Nesse livro nós vamos conhecer um pouco da história desta pessoa, tá? Gente, para um livro ficar pronto, olha aqui, só na capa a gente tem um monte de informações aqui e um monte de profissionais para deixar esse livro pronto. Temos o escritor, temos o ilustrador, o diagramador, a editora que contrata todos esses profissionais que levam o livro para gráfico para ser impresso até o livro ficar pronto e ser um excelente presente. Amo receber livro, acredito que vocês também. Então vamos lá. Plantando as Árvores do Quênia, a história de Wangari Maathai. De texto e ilustração de Claire Nivola. Wangari Maathai conta que na fazenda onde passou a infância, nas montanhas da região central do Quênia, a terra era vestida com sua roupagem verde. Figueiras, oliveiras, crotos e flamboyants cobriam as superfícies de peixes, povoavam as águas límpidas dos riachos. Vejam, observe a ilustração, como a terra está forrada de vegetação verde. Naquele tempo, a figueira era sagrada e Wangari sabia que não era permitido perturbá-la nem levar para casa seus galhos caídos para acender o fogo. No riacho, perto do lugar em que morava, aonde ia pegar água para a mãe, ela brincava com os reluzentes ovos de rã, tentando juntá-los como contas de um colar, mas eles escorriam pelos dedos de volta para as águas claras. A beleza do Quênia, em que havia nascido, preenchia seu coração quando ela partiu para cursar uma faculdade lá nos Estados Unidos. Lá, ela aprendeu biologia, ela se formou em biologia e aprendeu também a querer mudar e melhorar o mundo e a se preocupar com as outras pessoas e não só consigo mesma. Wangari tinha ficado 5 anos fora do país, apenas 5 anos, mas pareciam 20 de tanto mudada que estava a paisagem no Quênia. As figueiras estavam cortadas, os riachos secos e não se via sinal de rãs, girinos ou de ovos de contas prateadas. Onde antes existia pequenos sítios com o necessário para a subsistência de cada família e grandes plantações de chá para exportação, agora existiam só fazendas que produziam para vender. Wangari não se deu conta de que as pessoas não cultivavam mais o que consumiam, e sim elas compravam nos mercados. Nesses lugares o alimento era caro. Além disso, o pouco que podia adquirir não tinha a mesma qualidade do que antigamente se plantava. Então as crianças e mesmo os adultos estavam fracos e constantemente doentes.
No lugar das montanhas de ricas florestas com vacas e ovelhas pastando, agora a terra estava quase sem árvores e os bosques tinham desaparecido. A paisagem já estava mudando muito. As mulheres precisavam andar longas distâncias para conseguir achar alguns galhos que pudessem fazer de lenha. E na vegetação só se viam grandes plantações. Sem árvores, não havia raiz para segurar o solo. Sem árvores, não havia sombra. A rica camada da superfície da terra secou até virar pó, e o vento malévolo o assoprava para longe. A chuva arrastava a terra solta para os riachos e rios que um dia foram limpos, sujando-os com sedimentos. As pessoas começaram a reclamar. Não temos mais água limpa. Não estamos conseguindo lenha. As crianças estão com fome porque não temos mais o que comer. Nós não plantamos mais uma variedade de alimentos. A Wangari, então, teve uma ideia. Começou a conversar com as mulheres das pequenas aldeias. Elas poderiam reclamar do governo, poderiam ficar só pensando no seu problema, mas Wangari as induziu a pensar em soluções. Por que não plantar árvores? Essa é a grande ideia de Wangari, que começou a mudar a vida daquela comunidade. Assim, ela começou a ensinar a colher sementes, a cuidar das mudas, para começarem a reflorestar aquela região. Não foi nada fácil. Era difícil ter água. Às vezes elas precisavam cavar para encontrar água, carregando baldes pesados até conseguir aguar as suas mudas. As primeiras mudas morreram quase todas, mas Wangari e essas mulheres não desistiram. Muitas das mulheres não sabiam ler nem escrever. Elas eram mães e agricultoras. Ninguém as levava a sério. No entanto, elas não precisavam de estudo para plantar árvores. Elas não precisavam esperar que o governo as ajudasse. Elas começaram a mudar a própria vida. O trabalho era pesado, mas as mulheres estavam orgulhosas e enfrentaram o desafio e aos poucos estavam mudando a paisagem. Os homens se orgulhavam das suas mulheres, esposas e filhas e com o tempo começaram a ajudar também. Wangari foi às escolas, ensinou as crianças a produzirem as mudas e a cuidarem dessas mudas. E Wangari não parou por aí. Ela deu mudas para prisioneiros e para os guardas. Envolveu toda a comunidade nessa missão, nesse trabalho de replantar as árvores no Quênia. Desde que há mais de 30 anos, Wangari começou esse movimento, árvore por árvore, pessoa por pessoa. 30 milhões de árvores foram plantadas no Quênia. Ela sempre dizia, quando o solo está exposto, ele está pedindo ajuda, está nu e precisa ser vestido. É a natureza da terra, precisa de cor, precisa de sua roupagem verde. Pessoal, esse livro conta a história da Wangari Maathai. Ele é uma biografia. Muitas palavras, quando a gente analisa a forma como ela é escrita, já deduz o significado. Olha aqui, biografia. Bio significa vida. Grafia, escrita. Isso por causa da etimologia da palavra, da origem da palavra. Então, biografia é escrita da história de vida de alguém. Wangari era uma bióloga, ela fez biologia. Olha que legal, biovida, logia, estudo, sabedoria. Então, biologia, estudo da vida, estudo dos seres vivos. É legal a gente perceber o sentido das palavras, às vezes, com os pedacinhos que elas são formadas. Isso é muito bacana. Pessoal, nesse livro, nós viajamos um pouquinho para conhecer um pouco do Quênia, na África. Vamos olhar aqui no globo terrestre, onde fica esse país? O globo nos ajuda a entender um pouco onde estão localizados os países, os oceanos, tá? Como se fosse uma miniatura do nosso planeta Terra, tá? Aqui nós temos o continente americano e estamos aqui no Brasil.
A África, nós temos que atravessar todo o Oceano Atlântico até chegar nesse continente enorme aqui, que é o continente africano. Então, a África é um continente. Nele nós temos vários países, dentre eles o Quênia, que está aqui, do outro lado. Perceberam? Esse é o globo. Vou colocar na tela o mapa mundi. Lembra que é como se fosse a gente tivesse partido o globo e aberto, tá? Então, no mapa, às vezes regiões que estão perto, quando a gente abre, ficam distantes. Mas é só porque foi a planificação desse globo. Observe aqui, nós trouxemos o mapa isolado do continente da África para vocês perceberem, assim como fizemos no globo, aqui na planificação do mapa. Olha onde que está o Quênia, aqui desse lado, certo? Quero que vocês acompanhem comigo a análise de algumas imagens desse livro. Lembrando que o livro é uma biografia baseada em história real, que aconteceu de verdade no Quênia. Vamos ver aqui algumas cenas que nós tiramos do livro. No livro, nós percebemos mudanças de paisagem. A própria autora narra essas mudanças de paisagem. Quando a Vangar era pequena, ela tem a lembrança de ter uma imagem assim, com muita vegetação no solo, a terra coberta dessa vegetação verde, com pequenas fazendas que produziam a diversidade de alimentos. Ela saiu, foi estudar fora, 5 anos. Quando voltou, percebeu mudanças na paisagem. Agora, no lugar de pequenas fazendas, pequenas comunidades que produziam agricultura familiar para subsistência, para sua alimentação, tinha a presença de grandes fazendas produzindo grandes quantidades de produtos que nem sempre era voltada para a alimentação do dia a dia, mas era muito usada para vender grandes plantações. E aí a vegetação já mudou um pouco. Para se ter grandes plantações, muitas vezes é preciso a gente derrubar árvores, fazer derrubadas. Com a diminuição das árvores, com a diminuição da vegetação no solo, nós começamos a perceber o que o livro fala, a degradação desse solo. Por quê? Não tendo a vegetação forrando, segurando essa terra, protegendo, o que vai acontecer? O vento leva embora a terra. Chuva, enxurrada, também lava a terra, levando os nutrientes dessa terra e, às vezes, chegando lá no rio, no riacho, com sedimentos da terra. Então, nós temos problema, o que aconteceu no Quênia. Só que lá nós podemos ter duas situações. A gente viu que, em algum momento, em alguns locais, instigados pela Vanguard, eles começaram a replantar, né, árvores. Aí nós tivemos mudança da paisagem que estava degradada para uma vegetação mais verde no chão, com mais árvores. Ou então pode acontecer também dessa região muito degradada, se a gente não cuidar, pode acontecer mais erosão. E aí o solo empobrece. Então nós temos duas situações naquele livro. Eu quero que vocês acompanhem comigo também, porque aqui no nosso país também, na nossa cidade, onde você mora, pode acontecer situações parecidas. Nós podemos ter mudanças de paisagem causada pelo desenvolvimento, às vezes com muita poluição, com muita construção, e aí começamos a ter poluição do ar, com queimadas, jogando lixos no lugar errado e esse lixo contaminando solo e riachos. Temos também imagens de situações de desmatamento. Então, com o livro, nós aprendemos que nós podemos ter duas situações. Às vezes, nós temos transformações irreversíveis. O que é isso? Não tem mais jeito. Será que nós não podemos reverter? Será que nós não podemos fazer transformações reversíveis também, assim como eles conseguiram no Quênia? Uma situação onde a gente tem poluição de riachos, de rios, de nascente, nós podemos mudar e transformar, mudar essa situação para como era, retornar como era antes. Como? Deixando de jogar lixo na rua,
protegendo as nascentes com vegetação nas margens, né? Assim, a gente consegue transformações reversíveis. Compreenderam? Agora vejam aqui, nós trouxemos um gráfico que nós tiramos de uma reportagem que fala do desmatamento na Amazônia, aqui no Brasil, no início desse ano de 2020. Acompanhe comigo. A manchete dessa reportagem é: desmatamento na Amazônia atinge nível recorde no primeiro trimestre de 2020. Nós retiramos esse gráfico do site que é eco.org.br. É muito importante a gente dizer de onde nós estamos tirando a informação, para evitar fake news e para tornar mais firme a nossa palavra do que nós estamos falando, certo? Vamos aqui, desmatamento na Amazônia. Desmatamento na Amazônia legal. Vamos entender o que é a Amazônia legal. No primeiro trimestre desse ano. Olha aqui, o conceito da Amazônia legal é onde está a extensão da floresta amazônica. Observe que ela compreende todos os estados da região norte, essa grande área verde. Temos também o Mato Grosso, que fica na região centro-oeste, e grande parte do Maranhão, aqui na região nordeste. Temos também países em volta que faz fronteira com o Brasil, que também lá nós temos a floresta amazônica, que compreende a região da Amazônia legal, tá? A análise desse gráfico, para nós entendermos bem, nós precisamos entender esse conceito de Amazônia legal, né? Que é atual no primeiro trimestre desse ano, e tem um conceito novo também para a gente entender muito bem esse gráfico. Aqui, quilômetros quadrados. Pessoal, esse gráfico mostra barras que demonstram quantos quilômetros quadrados cada estado desmatou. Para a gente entender bem o gráfico, nós precisamos recordar esse conceito, essa medida. Vamos comigo? Nós vamos recordar algumas unidades de medidas para a gente voltar ao gráfico e entendermos ele bem. Olha, se a gente pegar a nossa régua que a gente usa na escola, nós temos cada número da distância de um número para o outro, nós temos 1 centímetro. Não é isso? Vocês já aprenderam, nós estamos apenas recordando. 1 centímetro. Quando a gente junta 100 centímetros, nós temos qual unidade de medida? O metro. Está acompanhando? Centímetro, metro. Agora, se nós temos 1000 metros, nós temos 1 quilômetro. Muito usado para medir distâncias de estrada, também usado para medir longas distâncias também quando a gente usa o mapa, tá? Então, para a gente entender, lá no gráfico falava em quilômetro quadrado, só de forma geral para vocês terem noção do que é essa ideia de quilômetro quadrado. Olha, o quadrado, lembra, são 4 lados do mesmo tamanho. Quilômetro quadrado, a gente vai trabalhar com a ideia de um quadrado que cada lado tem 1 quilômetro. Então, se lá está falando que um estado desmatou 240 quilômetros quadrados, a gente vai tentar imaginar 240 quadrados, cada um deles com 1000 metros, com 1 quilômetro de lado. Beleza? Então, para analisar muito bem esse gráfico com vocês, eu vou ficar quietinha ali no cantinho e vou convidar a professora Mauriele, que ela vai ficar com vocês agora nesse momento. Já já eu volto. Nossa, pessoal, quanta informação legal a professora Renata está trazendo hoje para nós, não é mesmo? Mas agora eu quero ajudar vocês a analisarem um pouco melhor o gráfico. Aqui no gráfico, ele tem o período trimestral. Primeiro vamos relembrar o que é um período trimestral. Esse é um conceito matemático. Por exemplo, bimestre. Bi são 2. Eu agrupo 2 meses. Trimestre, 3 meses. Semestre, 6 meses. Nesse gráfico, ele agrupou os dados do primeiro trimestre. Se é o primeiro trimestre, eu tenho que considerar os 3 primeiros meses. Então, quais seriam esses meses? Janeiro, fevereiro e março. Muito bem. Vamos à nossa próxima questão? Qual a área mais afetada pelo desmatamento? Embora
no nosso gráfico a gente, em algumas regiões, não consiga visualizar exatamente o número de quilômetros quadrados afetados, como é o caso do Acre, do Amazonas ou do Maranhão, mas de observar o gráfico de barras, a gente consegue sim fazer essa análise e responder essa pergunta. Então, de acordo com o que você está vendo, responda para mim, qual é a área que foi mais afetada pelo desmatamento? Muito bem, foi a região do estado do Mato Grosso. Próxima questão, e qual foi a menor área afetada? De todos eles, qual estado teve a menor área afetada? Muito bem, foi o Maranhão. Próxima questão. Em quais estados não foi identificado o desmatamento da Amazônia Legal? Muito bem, nos estados do Amapá e do Tocantins não foi identificado esse desmatamento. Viram? O gráfico de barras, ele nos ajuda a analisar dados com muita facilidade. Outro gráfico que a gente usa bastante nas nossas aulas é o gráfico de setores. Lembra aquele que parece uma pizza? Bom, na matemática, nós temos alguns símbolos e algumas linguagens que são bem específicas dessa área. Vocês já conhecem bem, utilizam bastante o símbolo da adição, o símbolo da subtração, multiplicação. Mais para frente vamos aprender um pouquinho a divisão. E aqui nós vamos usar mais alguns símbolos. Esses símbolos são usados para fazer comparações. Eu comparo um valor com o outro, uma referência com outra. Alguns dos símbolos que nós usamos para fazer essa comparação são o maior, o menor e o igual. Tem uma dica bem legal que eu aprendi quando eu era criança, na idade de vocês, e eu vou ensinar agora. Tudo bem? Para não esquecer qual símbolo usar. Então vamos lá, pessoal. A dica é a seguinte. Eu vou comparar alguns números aqui, só para vocês terem noção. Por exemplo, numeral 3 e numeral 4. Eu preciso dizer se o numeral 3 é maior, menor ou igual ao número 4. Me responda, o número 3, ele é maior, menor ou igual? Ele é menor, então o símbolo que eu vou usar é esse. A parte aberta dessa setinha, ela vai ficar sempre virada para o valor maior. E a parte fechada, a pontinha vai ficar sempre virada para o valor menor. Vamos fazer mais uma comparação? O 7 e o 3. O 7 é maior, menor ou igual ao 3? Ele é maior. Então, a parte aberta dessa seta, por exemplo, ficaria virada para o número que vale mais e a parte fechada para o número que vale menos. Na minha época, a minha professora me deu uma outra dica também. Ela falava para a gente colocar um tracinho assim. Que número parece que esse virou? Número 4. Então, é o símbolo menor. E esse parece que virou um 7 meio torto. Então, ele representa o maior. Ok? É uma outra dica que pode ajudar vocês na hora de fazer a análise. Bom, então agora que nós já compreendemos esses símbolos, vamos fazer as nossas análises? Bom, estado do Mato Grosso, que nós estamos vendo aqui, ele é maior, a área afetada é maior, menor ou igual ao estado do Pará? A área afetada é maior, então essa setinha vai aparecer virada para o Mato Grosso. Viram só? Rondônia, a área afetada do estado de Rondônia é maior, menor ou igual ao Amazonas? Ela é menor. Viram que a parte aberta da setinha ficou virada para o Amazonas? Ele teve uma área mais afetada. Mais uma análise. Acre. O estado do Acre teve uma área maior, menor ou igual à área do estado do Roraima afetada? Ela teve uma área menor. Viram só? A última para finalizar, hein? O estado do Pará
Ele teve uma área afetada maior, menor ou igual ao estado do Maranhão? Muito bem, maior. Tudo bem com esses sinais? Se esquecer, lembra da dica. A parte aberta da setinha fica virada para quem vale mais. E eu sempre pergunto, o primeiro vale mais, vale menos ou é o igual ao segundo que eu estou comparando? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e agora vamos continuar absorvendo as dicas maravilhosas da professora Renata. Então, vamos que vamos, pessoal, porque hoje nós estamos aprendendo muito nessa aula do 4º ano. Olha, vou pegar o globo, que é a miniatura do nosso planeta, e eu quero que vocês conversem comigo. Precisamos cuidar desse nosso planeta aqui. O globo vai ficar aqui, mas siga comigo no raciocínio. Eu, você, nós todos precisamos falar, precisamos pensar e precisamos agir. Nós precisamos cuidar do meio ambiente. Muitas vezes a gente ouve falar sobre poluição, desmatamento, lixo. E aí a gente fica pensando, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu tenho muito a ver com isso. Você também. O que nós podemos fazer? Ora, nós podemos agir nas pequenas coisas. Escovar os dentes, torneira fechada. Chupei uma balinha, lixinho guardado até eu encontrar uma lixeira para eu jogar. Por quê? Lixo no chão, vem o vento e enxurrada, isso vai parar lá no nosso rio Uberabinha, que é o rio que abastece a nossa cidade. Então, tudo que afeta o meio ambiente, afeta nós mesmos. Nós podemos fazer muito nas nossas ações do dia a dia e podemos fazer muito mais, o que está ao nosso alcance. Vocês já ouviram falar da Greta Thunberg? Sim, essa menina adolescente que conseguiu ser ouvida, é uma ativista ambiental, conseguiu participar de várias conferências internacionais onde tinham grandes representantes de cada país. Pensando nisso, eu trouxe mais alguns textos que trazem, que levantam essa bandeira de cuidar do meio ambiente. Eu estou falando das propagandas. A propaganda, ela não tem a intenção de vender um produto para ganhar dinheiro, mas ela tem a intenção de vender uma ideia, de defender um posicionamento. Olha aqui na tela as duas propagandas que eu trouxe para vocês. Observe como a imagem diz muito na propaganda e como ela está ligada com o texto. Olha, nesse primeiro aqui, não deixe a natureza ir embora. Olha a imagem. Tem um galho. Vocês conhecem essa casinha aqui? É de um passarinho que se chama João de Barro. E ele colocou uma plaquinha. Fui embora, que não tem mais como eu ficar. Com desmatamentos, não tem mais uma casa aqui para eu morar, não tem mais alimento para mim. Então, na propaganda, a imagem com o texto está muito casadinha. Veja esse outro texto aqui. Usou uma árvore e se remeteu à árvore genealógica. Aquela que a gente faz na escola. Meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, eu, meus irmãos. Essa árvore genealógica. Ele usou essa ideia e transmitiu a seguinte mensagem. Seus avós não preservaram. Seus pais não preservaram. Se você não preservar, seus filhos não vão conhecer. Olha como a imagem é forte. Então, se nós não cuidarmos, não preservarmos, os filhos de vocês que são crianças agora, podem não conhecer muitas árvores que nós temos aqui na nossa cidade, tá bom? Pensando nisso e sabendo que vocês são muito criativos, trouxe uma proposta de produção de texto. Vamos conhecer essa proposta? Sem medo, gente, escrever e colocar as ideias no papel. 5 de junho, o mundo todo celebra o Dia do Meio Ambiente. Mas todo dia é dia de pensar e de agir sobre o meio ambiente. Que tal nós fazermos uma ação concreta? Nós vamos produzir um texto, uma propaganda, como aqueles exemplos que eu trouxe, mas com muita criatividade de vocês. E nessa propaganda, nós vamos colocar a nossa defesa de conscientização
em favor do meio ambiente. Vocês podem usar recortes de imagem e ilustrar a sua propaganda, tá? Olha que eu trouxe essa daqui até para inspirar vocês. A árvore como uma forma do pulmão. Por quê? São as árvores, no processo de fotossíntese, que tira gás carbônico do ar e libera o oxigênio que a gente precisa para viver. Então, a Amazônia, as árvores, são consideradas como o pulmão do mundo, tá? Então, pensando em todas essas ideias, no livro da Vanguard, que nós lemos, pensando na Greta Thunberg, que nós falamos um pouquinho por ela, pensando nas nossas atitudes que nós podemos ter no nosso dia a dia, pensamos na necessidade de conscientizar as pessoas, vocês vão fazer essa propaganda em defesa do meio ambiente, certo? E como for possível, socializem seus textos, tá? Mandem via aplicativo ou faça, cole na porta da sua casa. Como for possível, as pessoas precisam se conscientizar e o seu texto vai fazer diferença, tá? Gente, nessa aula que Mauriele e eu preparamos com muito carinho para vocês, houve muita aprendizagem. Se necessário, vá ao portal da Prefeitura, Escola em Casa, assista quantas vezes for preciso. Entre em contato com a sua escola, porque o seu professor vai te ajudar com atividades complementares. Prazer enorme estar aqui. Espero voltar outras vezes. Enquanto isso, beijo no coração, cuidem-se, porque eu estou me cuidando aqui, você aí, em breve podemos estar juntos, tá? Até a próxima!